Bênção, né? Essa mensagem musical, resgatando valores, né? Hinos imortais, e sim, também, eu me lembro muito, antigo, uma folha seca, caída no chão porque não tem direção, é um homem sem Deus. O homem sem Deus, ele não tem expectativa, esperança, não pensa na eternidade, não pensa pensa em pecar. A pessoa só pensar em pecar, só pensa em pecar. Eu lembro do irmão Marcos lá, onde eu, muito tempo, né, isso aí há quase 40 anos atrás, ele só cantava essa música, ele gostava de cantar essa mensagem musical. Meus queridos irmãos, hoje eu tenho uma mensagem com tema, né, desafiante, que também a gente está vivendo. Esse mês é o mês de missões estaduais. A gente vai falar com mais ênfase no domingo pela manhã. E o tema é: Ele escolheu me amar. Deus, Ele escolheu me amar. Lá em 1 João, no capítulo 4, o versículo número 19, diz: nós o amamos porque Ele nos amou o quê? Primeiro. Inclusive a mensagem de domingo à noite, falando sobre esse tão grande amor, né? O amor de Deus. Uma mensagem que sempre traz impacto para a nossa vida, para cada um da gente. A gente não merece, Deus provou esse amor para conosco. A gente está cheio de, às vezes, aquelas mazelas, aquelas coisas que não agradam a Deus, e Deus mesmo assim nos ama. Então a gente refletiu sobre isso, mas eu queria pensar, que é um mês de evangelismo, né? Um mês também de evangelização. Qual o lugar da oração na pregação do evangelho? O lugar da oração. Oração, a gente sabe que no ministério de Cristo, Ele priorizou a oração. Ele ensinou a oração. A gente fala muito sobre oração, agora o que está faltando é orar. Muita coisa fala sobre oração, agora precisamos ter uma vida que realmente desenvolva. Veja aí Atos capítulo 2, versículo 42, como é que vivia aquela comunidade. Bem conhecido, não é esse texto, muito conhecido mesmo, de Atos capítulo 2, o versículo de número 42, eu vou ler esse texto. A gente vai ver um pouquinho a efervescência após o Pentecoste, né? A igreja, como ela vivia em oração constantemente. A gente vê aquela passagem, a cura de um coxo. Pedro, lá no templo, também foi orar. A Bíblia diz que ele e João subiram para orar. Eram apóstolos, eram consagrados, já estavam cheios do Espírito Santo, mas precisa para a igreja orar. Geralmente as pessoas cheias do Espírito Santo vêm para a igreja orar. Gostam de estar na igreja em oração. E era assim com os apóstolos. A igreja, sei que tem muita gente que hoje está a condição física, as limitações não podem, né? Mas ama estar na igreja. Assiste até pela mídia, mas não é a mesma coisa. Gosta de estar na igreja. Por exemplo, a gente está vendo hoje Rejane Barros conosco, né? Que ela é fã de igreja, né? Vamos dizer assim, essa palavra, ela gosta muito de estar na casa de Deus. E tem até poemas bíblicos falando sobre isso, né? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Escute isso sempre. E tem um salmo dedicado, uma poesia, o Salmo 84, falando dos tabernáculos do Senhor. Como é importante. Eu prefiro estar um dia na tua casa do que 1000 em qualquer outro lugar. Eu gosto da casa de Deus. Quem gosta de estar na casa de Deus, diga amém, irmãos. Amém. Uma quarta-feira você está aqui louvando ao Senhor. Nem precisava perguntar, vocês gostam mesmo. Amanhã, acredito que amanhã, 6 horas da manhã, 15 para as 6, chega a gente aqui para orar também. Amanhã tem um matinal. A gente está aqui hoje, por exemplo, esse é o terceiro momento de oração. Tivemos oração manhã, tivemos oração tarde, e estamos tendo oração agora. E recentemente, agora na quinta-feira passada, a gente teve oração, foi quinta-feira, meu Deus, teve até a torre, foi quarta-feira, hoje está fazendo 8 dias, é isso? 8 dias hoje, tivemos oração também manhã, tarde, noite e madrugada, porque a gente virou aqui à noite um grupo de homens considerável, muitos homens lá no salão social orando. 2:42, já colocou aí? Olha, a igreja comigo, vamos lá? E perseveravam e na comunhão, no partir do pão. Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, porque o livro de Atos, que é o livro histórico da igreja do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos. Meu Deus, como a gente cresce vendo, por exemplo, o apóstolo Paulo com a sua dinâmica toda, também oração, clamando, evangelizando, pregando, viagens e viagens missionárias. Paulo era um homem de oração. A gente percebe também Pedro, uma das colunas também da igreja ali em Jerusalém,
Após o Pentecostes, a igreja crescendo, aumentando o número dos crentes, e a igreja sempre em oração. A perseguição, apóstolos sendo mortos, mas a igreja não parava de orar. Pai, como nós nos maravilhamos, ó Deus, que toda essa ação desse livro de Atos, evangelismo total, evangelização, ó Pai, de uma forma até forte, mas a igreja estava orando. Prisões, a igreja orando. Pedro preso, João preso, Tiago preso, e a igreja orando. Pedro e João perante o sinédrio, e a igreja orando. Ah, meu Deus, que modelo. Obrigado porque aprendemos, Deus, a importância da oração. Toda a glória seja dada ao teu santo nome. Enquanto, ó Pai, os apóstolos estavam presos, a tua palavra diz que a igreja orava ao ponto de um lugar tremer, onde eles estavam ali. Nos ajuda, ó Deus, a perceber a importância do ministério da intercessão, da oração, e que possamos crescer, Deus, ao ler tua palavra, aprender mais sobre ti. Obrigado porque é uma quarta-feira de oração. E hoje estamos, ó Deus, falando sobre esse tema tão importante para a vida da igreja, ó Pai. Como precisamos ter uma vida constante de oração. Aliás, palavra do apóstolo Paulo, orai sem cessar. O lugar da oração na pregação do evangelho. Meu Deus, ajuda-nos a entender esse tema e que o Senhor possa estar abençoando cada irmão aqui presente e aqueles que estão nos acompanhando na sua casa ou no trabalho, onde quer que esteja. Que o teu Espírito Santo fale conosco, ó Pai. No nome de Jesus, vamos dizer amém, irmãos? Se você perceber em Atos, não pode acompanhar, capítulo número 4, versículo 31, quando a igreja orava, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram como igreja? Cheios do Espírito Santo. E com intrepidez anunciavam o quê? Só porque ele estava orando, ele anunciava a palavra com oração. Irmãos, como é que pode ter evangelismo, pensa nisso, sem a pessoa ter uma vida de oração? Quem não ora não vai ter vontade de pregar nunca. Porque a pregação é uma motivação do Espírito Santo na vida do crente que ora. Só vai achar bonito. É tão bonito ver os irmãos evangelizando. É tão bonito ver os irmãos visitando, porque a visitação é uma modalidade também de evangelismo, sim ou não? Sim. A pessoa que visita está evangelizando. Evangelizando aquela casa, falando do amor de Deus. Então, a gente percebe da dinâmica da igreja primitiva, uma vida de oração. E durante esse tema, esse mês, vamos pensar um pouquinho sobre essa escolha. Deus nos escolheu, irmão, não é para a gente estar acomodado em berço esplêndido. Ele nos chamou para fazer alguma coisa. Hoje eu tive uma experiência, estava na oficina resolvendo um assunto, e de repente eu percebi que naquela oficina onde eu estava, tinha alguns mecânicos, auxiliares e tal. Hoje eu contei esse testemunho aqui com mais tempo, aqui pela tarde. Sabe o que eu percebi? A maioria, se não todos, desviados do evangelho. Afastado do evangelho. Aí um dos pessoas fez, pastor, aí fez, o senhor é pastor? Eu sou, não me conhecia, não conhecia. Ele fez, aí eu percebi que muitos ali estavam afastados do evangelho. O campo está fértil. Onde você mora, onde você trabalha, onde você tem gente afastada da igreja. Quem sabe dentro da sua própria casa, ou não. Pessoas da sua própria família que frequentavam a igreja e hoje onde estão? Estavam em escola dominical, se levantava, dava opinião, e tanta coisa, e agora estão aonde? Irmãos, é muito sério, irmãos. O evangelho, a Bíblia diz que, volta aí por favor, 2,42, veja esse texto em si fala muito com a gente. Eles perseveravam. O que é perseverar? Continuar, permanecer. Muitos começam bem, e começam, irmão, de um jeito, mas depois começa a cair, esfriar. Por isso, quando você fala, quantos anos está naquela igreja? 28 anos, ainda está ali. 30 anos, ainda está ali. 3 décadas. Chama a atenção, às vezes, das pessoas. Porque muitas pessoas hoje começaram, mas não estão mais. Impressionante que eu chego em alguns lugares, eu já fui da sua igreja, eu já vi essa expressão. Eu já fui da IEBT. Onde é que você está agora? Em canto nenhum. Por que saiu? Vai ter muitos motivos porque saiu. Meus irmãos, a importância aqui, a igreja fala o tempo todo,
Até no sermão escatológico de Jesus Cristo, né, que ele fala a respeito da luta, da vinda do Filho do Homem, ele diz que é aquele que perseverar até o fim. Há muitos que deixaram de perseverar faz tempo. Outros até estão na igreja. Quanto tempo na igreja? Tem 10. Qual tem sido a tua atividade lá? Às vezes não tem história para contar. Porque geralmente oportunidade tem. Mas cada um deveria pedir a Deus, perguntar qual é a sua área. E ali fazer o trabalho. Eu estava pensando assim, é importante orar? Qual a importância da oração? Tudo que a gente fizer precisa orar antes. Até Jesus Cristo, lá em Lucas, ele fala que antes dele escolher os apóstolos, ele passou uma noite de vigília. Será que Jesus precisava passar uma noite toda de oração? Mas ele ensina isso à igreja, a importância da oração. E a decisão que você toma no dia a dia, que eu tomo e você toma. Precisamos orar? E às vezes estamos orando quase pouco ou nada. Essa palavra é muito simples, mas ela traz uma fundamentação muito forte. O lugar da oração na nossa vida. O lugar da oração na pregação do Evangelho. Este é um assunto muito importante. A gente precisa refletir sobre isso e nos leva a pensar com seriedade sobre como tem sido a nossa vida de oração. Por exemplo, você passou quantas horas de oração hoje? Eita, hora não, foi mal. Quantos minutos? A gente não consegue conceber isso, muito tempo de oração. A gente vê a história de Ana até mostrando, Ana orando. Demorou-se, pensaram que ela estava embriagada. Mas ela que estava de orar. Hoje nosso escuto de orações às vezes parece que é mais louvor, e é muito bom louvor, que venha. A palavra deve ser também, mas a gente às vezes está orando pouco. E precisamos orar. A casa da gente, Jesus Cristo ensinou, quem entra na tua casa, fecha a porta do teu quarto, já vê esse versículo, né? Ora a teu pai que está em secreto, e o teu pai que está em secreto, ele vai te recompensar. É uma pergunta, você está orando em casa? Está orando com sua família em casa? Tem um momento de oração? Você tem um cantinho de oração na sua casa? Um momento que você abre a Bíblia, reflete e está orando? Por exemplo, se eu perguntasse a você, qual foi o texto que você meditou hoje? Irmãos amados, aqui nós vamos perceber como é imprescindível ter uma vida de oração. Não é o que o homem está dizendo, não é o pastor ou um estudo que um teólogo falou a respeito desse tema. Quem falou isso aí foi o próprio Cristo, a respeito da evangelização. A palavra para pregar tem que orar antes, orando, e Deus vai usando. E aqui é importante a gente pensar que a mensagem tem que estar com embasamento na palavra, mas também regada a oração. A gente percebeu nesse encontro dos homens, nós passamos semanas em oração, vigília de oração, e foi tudo diferente. Realmente, quando tudo está fundamentado na oração, Deus move. A oração move, a fé move montanha, a oração. Então o tema hoje toca num assunto que a igreja precisa abraçar, oração. Já viu aquela expressão, muita oração, muito poder, pouca oração, nenhuma oração, está sem poder nenhum. O irmão não evangeliza, não entrega uma literatura, não aborda, não pergunta sobre nada de vida espiritual. O que é que está acontecendo? Você tem até outros assuntos, mas sobre Bíblia não tem nenhum assunto. Isso é perigoso. Por isso que essa vitamina tem que estar junto, é Bíblia e oração. E irmãos, eu confesso que eu tenho falado tanto sobre isso aqui na igreja, e eu quero continuar falando. Amanhã, quem lembra qual é o capítulo que a gente vai ler, qual é o livro? Livro de capítulo. E a gente já vem desde Mateus, Marcos, Lucas, João, já vem desde o Antigo Testamento. E aqui, meus queridos irmãos, o tema dessa noite. E eu quero dizer que eu me sinto feliz e também privilegiado por poder, com a graça de Deus, ter vivido essa experiência aqui, uma vida buscando em oração. A base bíblica da oração na evangelização. Vamos ver esse primeiro ponto. Oração e evangelização são verdades não só bíblicas, mas elas são irmãs gêmeas. Não sei se vocês já perceberam, mas leia com essa visão, com essa ótica. Não é? Quando Deus mandava, o Espírito Santo mandava Paulo para pregar, antes ele estava em oração. Os homens estavam em oração. Prega a palavra, eles estavam em oração. E quando na oração Deus revela o tema. Você se prepara, você lê, tem livro de mensagem, busca na internet, arruma tudo direitinho e vem falar. Você vai falar o tempo todo, mas às vezes não tem, porque faltou mais oração. Pedindo a Deus que Deus nos dê entendimento. Então aqui ele apresenta justamente isso. Irmãos,
não se concebe alguém orando e não evangelizando. Como também não se aceita evangelizar sem orar. Vamos evangelizar, enche a mão de literatura, vamos aí. É assim. Vamos fazer uma oração antes de sair. A gente costuma no evangelismo, antes de sair, fazer um clamor. A gente não sabe com quem vai enfrentar. E quando chega na casa, ora também. E quando sai da casa, ora também. Todo o tempo oração. Porque sem oração não dá, irmãos. Pergunta ao seu irmão, ele não vai se ofender. Não, você tem orado? Pergunta ao seu irmão. É preciso buscar mais o Senhor. É preciso orar. A Bíblia está a respeito da oração. Presta atenção aqui, o segredo que Jesus contou. Que como evangelista, realmente tem sua vida de oração, deve ter. Você lembra quando o Filipe foi arrebatado? Não é porque ele estava evangelizando aquele eunuco, ele estava em oração. A oração levou ele a pregar a palavra. Não espere uma pessoa anunciar a palavra se não tem uma vida regada de oração e leitura da Bíblia. Então isso aí tem toda uma importância. Cristo foi um evangelista. Lucas capítulo 5, versículo 16. Todo esse versículo fala que ele estava em oração. Lucas 4, 18. Pedro, o apóstolo de Cristo, ao tomar a corajosa decisão de ir à casa de Cornélio, um gentio, para lhe comunicar as boas novas, ele estava orando. Atos capítulo 10 conta toda essa história. E ele sabia que Paulo também estava orando. Quem vai receber até a palavra estava em oração. E foi tudo revelação da parte de Deus. Porque a oração, irmãos, quando a gente ora, o segredo do Senhor são para aqueles que o buscam. Ele vai fazer conhecer o segredo. Está lá no Salmo 25, o versículo de número 14. Quem não conhece, lá em Jeremias capítulo 33, 3. Vamos restar. Clama a mim. Parece que clamar vai ter revelação quando a gente clama. Pedir e dá-se-vos-á. Batei e abre-se-vos-á. Buscai e acharei. Quando a gente começa a fazer isso, Deus ele dá a direção. Ele começa a mostrar o caminho que deve andar. Ele foi que nos escolheu. Não foste vós que escolheste a mim. Pelo contrário, eu escolhi você. Para você vá e dar fruto e o vosso fruto permaneça. A fim de tudo quanto pedir fala de oração. Ao Pai ele vos conceda. Se a gente não pede é porque a gente não ora. A gente não conversa com Deus, não é? E perdeu essa intimidade com Ele. É muito estranho. Barnabé e Saulo, aqui tem uma passagem que eu achei interessante. Após terem sido separados pelo Espírito Santo para uma grande obra de proclamação do Evangelho, só foram enviados pela igreja de Antioquia depois de jejum e oração. Atos capítulo 13, o versículo 3 fala sobre isso. Depois de jejum, depois de orar, o Espírito Santo apartou ele e levou ele para a obra. Irmãos, as mulheres daqui fazem visita durante um dia da semana à tarde. Tem que sair em oração. Tem que buscar Deus em oração. O acampamento dos adolescentes vai começar amanhã. Não se pode fazer acampamento sem oração. Oração amanhã, oração à tarde, pedir a Deus, agradecer todo momento oração. E aí, EBT, os irmãos já notaram, deve ter notado, a gente tem um perfil de oração, uma igreja que ora. Às vezes eu confesso aos irmãos, chegando na quarta-feira, nesse horário eu estou um pouco até cansado. Durante a jornada, o dia todo, mas vem isso naturalmente, mas dá prazer. Por que vocês acham que Jesus Cristo atravessava uma noite orando, no outro dia ia de barco e ia dormindo no barco? Porque ele gostava de dormir durante o dia? Porque a noite de oração. A Bíblia fala que ele passava a noite, e uma certa vez ele desafiou os discípulos a orar com ele. E ele disse, vocês não podem vigiar comigo nem uma hora, porque muitos de nós não aguentamos. E precisamos orar. E aqui essa mensagem, nessa simplicidade, meu coração falou, para falar à igreja, vamos orar mais um pouco. Estamos começando um novo semestre. Esse novo semestre vai ser bênção. Agora precisamos buscar mais o Senhor. E buscar enquanto se pode achar. Invocar o Senhor enquanto está perto. Se a união masculina canta bonito e não ora, esse louvor acaba. Está entendendo? Porque não tem mais essa unção, porque tudo vem através das orações. Capacitação divina. Veja o que é interessante, o efeito da oração na evangelização. E os evangelistas aqui prestam atenção, a igreja de uma forma geral. É interessante observar que quando oramos, algo acontece. E em termos de evangelização, quando há oração, dentre outras coisas, o que é que pode acontecer? Por exemplo, quem viu os vídeos do domingo passado,
A primeira casa, eu acho que foi a segunda, teve uma pessoa que se decidiu a Deus, a Cristo. E quantas experiências os evangelhos têm tido isso? Aí ele aqui sugere quatro, o que pode acontecer quando o evangelismo, quando a gente está em oração. Primeiro lugar, o que é que acontece quando a gente ora? É bem óbvio, tem orientação divina, Deus orienta. Às vezes está marcado para um lugar, Deus manda para outro, e Deus usa a circunstância. Primeira coisa, orientação divina. Voltando um pouco em Atos, lá no capítulo 16, aqui descobrimos que todo o trabalho de evangelismo realizado por Paulo e Silas em Filipos foi um ambiente de oração, e por isso eles contavam com a direção de Deus. Perto da meia-noite, Paulo e Silas faziam o quê? Cantavam e oravam. E Deus ali mandou uma mensagem para aquele lugar. Salvou vidas, inclusive o carcereiro. Meus irmãos, por que será quando o pastor está pregando e a gente pede isso aí? Irmão, fica em oração. Aí tem irmão olhando para o celular. Irmão, fica em oração. Está conversando. Irmão, está aqui só o corpo, mas a mente está do outro lado, não está em oração. É importante. Porque talvez uma vida aqui, através da palavra e da oração, aquele carcereiro se entregou a Cristo. E ele fica, Senhor, quer que eu dê para ser salvo? Aí Paulo disse, crendo no Senhor Jesus, será salvo, tu e tua casa. Paulo estava cantando, Paulo estava orando, agora pregando e convidando. A igreja precisa estar em oração. Lá em Filipe era um ambiente de oração, por isso Deus agiu. Além da orientação divina, o que é que a oração vai fazer? Capacitação divina. Deus não só vai orientar, mas vai capacitar a sua igreja através da oração. Evangelização não é um trabalho que se desenvolve na força da carne, não depende das nossas estratégias, também não, é importante tê-la, mas não depende disso. O evangelismo é um trabalho de oração. Achei interessante, irmãos, nossos recursos, nossa experiência, ou a nossa sapiência, né, sabedoria, não resolve, quem resolve é Deus. Então aqui, não depende das nossas estratégias, não depende do nosso recurso. Pregar o evangelho é trabalho para homens e mulheres que foram capacitados de Deus, investindo sua vida em oração. Que decepção para aqueles discípulos, quando aquele homem pediu para que fosse expulso aquele demônio do filho, e ele disse, Senhor, eu pedi a teus discípulos, eles não puderam. E Jesus disse assim, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando sofrerei vexame? Traga o menino para cá. E depois ele disse, Senhor, a gente pregou e aquele menino foi liberto. Jesus disse, você não sabe que tem demônios que só sai com o que, igreja? Jejum e oração. É outra prática na igreja de Deus que precisamos exercitar. Domingo passado, aqui pela manhã, tivemos jejum em família. E foi um momento de consagração. E você precisa trazer sua família para se consagrar ao Senhor. A gente prepara a família para tanta festa, para tanta coisa. Inclusive, dia de domingo tem tanta coisa que a gente faz. Lembre-se que o domingo é para consagrar o Senhor. Sei que a gente faz porque alguém e tal, mas lembre-se que o domingo é do Senhor. É a Bíblia que fala sobre isso. Todos os dias são do Senhor, mas a gente reserva o domingo para se dedicar mais a Ele. Meus queridos irmãos, a oração também, a evangelização, quando a oração, entre outras coisas, pode acontecer, além da orientação, além da capacitação divina, tem unção. Aqui o Moody, né? Certa vez ele afirmou o seguinte, é preferível sair pela estrada quebrando pedras do que pregar o evangelho sem oração ou sem a unção do Espírito Santo. Dá para fazer qualquer coisa, menos pregar, porque a gente precisa orar. Eu tenho essa consciência, irmão, plenamente. Estava aqui hoje pela manhã e teve um momento de oração, sempre faz no final. Quando a gente viu, já não era mais 7 horas, era 7h30. E a igreja estava de joelho clamando, porque a gente precisa. Porque vim aqui para escutar o livro de João. Você eu posso ler em casa, mas chega aqui, a gente se reúne e a igreja começa a orar. E a gente percebeu, nesse momento da oração, o ambiente muda, tudo muda. A Bíblia diz que o semblante de Ana já não era o mesmo, porque ela depois que ela orou. Já viu isso na Bíblia, não já? É preciso a gente orar. Sabe o que a gente está acostumado? Oração silenciosa de 1 segundo, 2 segundos. É o tempo que a gente está vivendo hoje, muito rápido. E precisamos orar mais. Então, quando há oração, acontece a orientação de Deus. Quando há oração, capacitação divina. Quando a oração tem a unção, e esta unção do Espírito Santo vem com o resultado da oração. Atos 4:31 a gente já leu.
perseverança da igreja, a igreja em oração. Mas, em último lugar, quarto e último lugar, o efeito da oração na evangelização. Frutificação divina. Servo de Deus, não é? Ele vai vendo o agir do Espírito Santo. Irmão, nenhum homem na face da terra, nenhum pastor, nenhum pregador, nenhum apóstolo tem condições de ganhar alma. Quem ganha alma é a igreja em oração, é o Espírito Santo, mas às vezes a igreja está sonolenta. Às vezes o irmão terminou o culto, pastor, hoje eu não senti nada. Talvez a gente veio para a igreja sem aquele desejo de realmente buscar a presença do Senhor. É preciso estar em oração. Quando oramos, tocamos no trono de Deus, a oração nos torna frutífero. Vou pedir ao irmão, você pode assim, irmão, vamos orar mais, diga para seu irmão, vamos orar mais um pouco. Eu já quero chegar ainda no terceiro tópico, já o último, pensando no seguinte, a oração, ela sustenta a nossa vida. Eu posso ver um amém, irmãos? Sustenta a tua família e sustenta a evangelização. Olha, eu nunca vou esquecer. Eu não sei quantos irmãos estavam comigo quando ele foi lá para uma cruzada Frank Gran, lá no Arruda. Quem foi que estava comigo agora, quem, pessoal? Regiane pegou carona, Vilma, Hermírio, outros irmãos lá atrás também estavam conosco. Sabe o que aconteceu, Fabinho? Sabe o que aconteceu? Eu fui com o pastor Salomão, meu irmão, e a gente ficou bem atento, escutando, né? Vamos ver um pregador de ordem internacional. Claro que ele tinha tradutores, que ele não falava o nosso português. E a gente ficou com aquela expectativa, o tradutor ele falando. Ele leu João 3,16, pregou 10 ou 15 minutos, não foi mais do que isso, falando da morte de Cristo, na cruz do Calvário, o sangue que ele derramou, e tal, na cruz, por mim e por você. O assunto ele não fugiu de João 3,16. E depois ele pediu para cantar uma música e fazer o convite. Mais de 500 vidas se converteram. Eu disse, eu prego às vezes tanto tempo. O que foi que houve? 15 minutos só. E eu estava ainda buscando alguma coisa mais, ficava com sede para querer ouvir. E eu vi que eu prego, você prega aqui e tal. Mas tinha algo diferente. E eu conversei com alguma pessoa que estava na organização. E falei, você sabe o que acontece quando esse pastor está ali naquele púlpito? Tem uma equipe de 50 irmãos de joelho orando ali embaixo. Quem convence é o Espírito Santo, irmãos. Agora a igreja conversando, inquieta, olhando o celular. Vai se converter quem, irmão? Eu já fui para a igreja que converteu 32 pessoas, 40 pessoas. Fui para a igreja aqui 3 dias pregando e lá a igreja não estava preparada para aquela campanha que estava fazendo. A igreja tem que se preparar. Deus ele pode fazer tudo o que Ele quer, mas Ele quer que a igreja se prepare. Então veja bem esse terceiro ponto. A oração. Muitos projetos têm um começo entusiasta, até promissor, todavia não vingam. Está no calendário, colocou na programação, está tudo certo, mas não vingam. Por quê? Porque não houve oração. Mas pastor, a gente fez a programação. O que é que tem? Orou por esse trabalho? Ou só organizou, peguei o ônibus, veio quantas pessoas vai, peguei o dinheiro, tal, estratégia. Orou, não vai acontecer. E se acontecer, não tem resultados. O resultado vem através de uma vida dependente de Deus, uma vida de oração. Posso ouvir um amém, irmãos? O acampamento adolescente vai de um jeito e volta do mesmo jeito, se não for em oração. Se pensar só na comida, só no suco, só no lanche, muita comida, bota muito, eu quero ver sobrando, é muita comida, estou no ficado. Leve do engano, irmão. Não estou dizendo que não é importante a comida, não. Muita oração, muita oração, muita oração, muita palavra, muita oração, você vai ver o resultado. Vamos levar muito hambúrguer, agora não é hambúrguer não, meu querido. Não pense nisso não. Não estou dizendo que a gente deve se preparar nessa área gastronômica, sim. Mas o objetivo maior é a glorificação, a exaltação do nome do Senhor. Coloca oração pela manhã, coloca oração à tarde, coloca oração à noite. Agora orar mesmo. Brincadeira. Tem esse momento de lazer. A gente tem que pensar no fruto através das orações. É muito comum, irmão. É muito comum vermos trabalho com um bonito início, mas não passa de fogo de palha. Porque tem uma programação, tem estratégia, mas não tem oração. Eu estou falando para muitos líderes aqui. Pense nisso. A programação está feita. O ensaio está feito. Tem oração nesse ensaio? Tem oração a gente vai ver o resultado. Vida de oração.
Eu nunca esqueço de uma situação que veio, esse testemunho não vou contar agora, dentro da nossa vida financeira. E a gente precisava orar e agir através da oração. Tem gente que não age, e a vida não muda. Porque não vive pela fé, nem vive na oração. Na Reforma Protestante ele dá com sinal, homem como Martinho Lutero, João Calvino e outros, verdadeiros gigantes na prática da oração. Era o dia todo orando. Perguntava assim, quanto tempo ele passava para preparar o sermão. A pergunta não é essa. Quanto tempo eu passo orando para pregar, para dar o estudo na escola dominical, o professor, aquele estudo dentro do grupo MCM. Está em oração? Porque senão, irmão, é só blá, 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 blá. Terminou, amém. Tem que ter oração. Sobretudo na igreja. O avivamento vem através da oração. O despertamento vem através da oração. Outros movimentos cruzadas vêm através da oração. E é a oração que traz vida aos projetos. Pode repetir comigo? É a oração que traz vidas aos projetos. É a oração. Você tem um projeto, ore por ele. Aí Deus vai agir através daquela oração. Não apenas estratégia. Tem um Rick Warren, ele fala igreja com propósito, ele diz que igreja que vive de programa. Fiz o programa, o calendário está feito. Mas não só é isso. Agora, Charles, vai ter que orar muito por esse calendário. Vai ter bazar, já estamos com o ofício na mão, já temos a tenda. É só isso? Tem que ter muita oração. Senão o bazar não funciona bem. Até funciona, mas a gente vai ver coisa estranha. Não vai ver gente sendo liberta. Lá a gente tem a tenda da oração, não chega a gente para pedir oração, não se converte ninguém, não tem palavra, tem muito movimento. Precisa orar. A sua casa tem muita coisa que vai melhorar na minha e na sua, quando a gente dedicar mais tempo de oração. Eu posso ouvir uma amém, irmãos? Creio que a igreja está entendendo essa palavra. Não estamos desprezando os projetos de estratégia, não, mas tem que ser orado. Oração. E em último lugar, a oração na sustentação de qualquer que seja a obra. A oração traz vida aos projetos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todo trabalho feito sem oração está fadado ao fracasso. Todo trabalho que faz sem oração está fadado ao fracasso. Eu me lembro do pastor Marco Fenelon, me lembro. Aqui no aniversário da igreja, quando ele disse uma palavra, ele fez, olha, você quer ser o quê, jovem? É doutor, doutora? O que é que você quer estudar para quê? É para a glória de Deus. Se for para a glória de Deus, Deus vai te ajudar você em oração. Se não for, vai ser aquilo que mesmo que você vai ter, seu emprego, seu dinheiro, não vai desenvolver. Tudo que a gente fizer deve ser para a honra e glória de Deus. A nossa motivação é essa. Então, meus irmãos, oração sustenta a nossa vida, sustenta tudo. Desenvolvendo um projeto de oração com vista ao trabalho de Deus e particularmente ao ministério de evangelização, é muito importante que trabalhemos a partir desse estudo, dessa visão, implantação de projeto de oração em nossa igreja. E aqui ele diz algumas dicas: orar pelo nosso bazar, ter todo dia, quem sabe, a gente não só pedir os donativos, mas ter aquele momento de oração pelo bazar. Entende como é que é? Oração pelo bazar, divulgação, oração, oração, e Deus vai fazer o milagre. Então, meus irmãos, nosso povo é muito lento. O comentarista aqui fala, muito lento quando se vai falando de oração, às vezes vai devagar. É preciso ensinar os meios de comunicações através de boletim, através de aviso. A gente fica insistindo, repetindo, às vezes fica até longo. Nossos avisos é para o povo lembrar. Se não esquece. Eu nem vou perguntar qual é o dia do bazar. Eu acho que a maioria lembra. Mas tem um dia do bazar. O dia 19. A programação já foi distribuída para toda a liderança. Todo mundo já tem em mãos. Agora é preciso orar. Irmãos, eu não vou pedir para você prometer não, mas eu queria que você orasse pelas atividades da igreja. Ore pelo nosso adolescente que vai. Pastor, não tenho um filho adolescente não, mas ore pelos nossos adolescentes. Muitos pais estão clamando pelos seus filhos para esse acampamento com a expectativa dele voltar diferente. E a gente tem que orar. O púlpito da igreja, para que aconteça realmente algo novo, precisamos estar em oração. Eu queria que os irmãos, a gente coloque às vezes o pregador, por exemplo, que vai pregar domingo de manhã agora, o pastor Samuel, com esse tema, domingo à noite o pastor Abisaí está voltando, e que tal a gente orar pelos pregadores? Pedir a Deus que Deus dê palavra, Deus ajude, Deus aponte. Então, a gente pode pensar em criatividade, ok, pode pensar, mas tem que orar.
A oração é o meio quando a gente consegue realmente atingir a vontade de Deus. Orar, alguém comentou o seguinte: é como andar de bicicleta, é como nadar, é preciso começar. A oração não é a teoria, a oração é prática. Tem que praticar a oração. Ah, pastor, eu oro antes de dormir. Ora mesmo? Ou pega no sono na oração? Tem que ter um momento de oração. Aquele momento especial. Meus queridos irmãos, a oração aos olhos do homem não dá ibope. Ninguém vem não, é pouco. Já disseram, essa igreja aqui é até muito comentada, porque no culto de oração vem tanta gente. Geralmente os cultos de oração são vazios. Os púlpitos são esvaziados. Mas a oração é precisa. Pela manhã, sempre é um grupo reduzido, mas a gente está orando por toda a igreja. Não dá manchete, não dá cartaz, não dá popularidade, não precisa de promoção, nem status. Mas é preciso orar. É preciso a igreja estar em oração. Orar é um trabalho, é um ministério, é pagar o preço, é ficar na brecha e muitas vezes até no anonimato. Deixa eu dizer uma coisa a você. Alguém disse que orar dá trabalho, e dá mesmo. Pensa que é fácil não. Tenta aí, vou orar, vou passar a ter uma vida de oração. Vai ver o que vai acontecer. Satanás vai se levantar. Porque diz que o diabo prefere enfrentar um exército do que um homem de joelho, uma mulher de joelho. Porque está em oração. Falar dessa noite, tanta coisa para dizer, mas eu queria finalizar. A gente vai cantar uma música, por favor. Uma música aí, pode tocar aí. A gente vai orar. Eu peço a minha oração final aqui, é que Deus faça a IEBT, uma igreja de oração. Homens e mulheres de oração. Criança de oração, em oração. A gente tem que ensinar isso às nossas crianças, o DEPIM. Vamos ajoelhar, vamos orar. Eu sei que nossa igreja tem essa visão. Vamos ficar de pé nesse momento. A gente precisa pedir a Deus que dê força, alegria de fazer a obra do Senhor, porque é uma coisa muito ruim. É uma vida infrutífera. Uma vida de alguém que até frequenta o escudo, mas não tem aquela alegria. Davi fez uma oração ousada. Ele pediu a Deus que ele desse novamente a alegria da salvação. A minha oração nesse final é que Deus dê alegria a cada um de nós, de estar na casa do Senhor, de participar, de fazer alguma coisa, o trabalho, enquanto é dia. Vou chamar o pastor Abisai aqui à frente, ele vai concluir com esse momento de oração. E pedir a Deus que nos dê uma noite, também com esse desejo. Tem uma cantora chamada Miriam Pereira, não vou cantar essa música, mas ela disse assim: me dá desejo de orar, Senhor. Me dá desejo de orar. Os discípulos pediram a Jesus assim: ensina-nos a orar. Me dá desejo de orar. Me dá desejo de buscar. Porque a gente anda com a mente às vezes pesada, é tanta coisa. E realmente eu confesso que a gente precisa se isolar, buscar mais oração. Pastor Abisai. Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Obrigado, Senhor, pelo primeiro culto de oração desse segundo semestre, Pai. É a tua igreja, Deus, que está reunida, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo convite, pela palavra nos lembrar, Senhor, o compromisso que devemos ter com a oração, Pai. Coloca isso no nosso coração, Espírito Santo, como prioridade. A oração é nossa intimidade contigo, Pai. É falar, mas também ouvir tua voz, Pai, nas tomadas de decisões, Pai, dentro de casa, seja no trabalho, Pai, constantemente dependendo de Ti, Senhor, falando contigo, ouvindo a Ti, Senhor. Senhor, muito obrigado pela nossa igreja, Pai, que tem, Senhor, sido uma casa de oração, Pai, onde aqui o Teu povo tem clamado, Senhor, onde aqui nós temos ouvido, Pai, as Tuas respostas, Pai. Sabemos que os Teus ouvidos estão atentos ao clamor, Senhor, desta casa, Senhor. Obrigado pela Tua fidelidade, Pai. Nós Te louvamos e Te exaltamos. Glória somente a Ti, Amém, Senhor. Jesus. Filipenses capítulo 4, verso 6 diz que nós não devemos andar ansiosos, mas apresentar a Ti, Senhor, toda a súplica, Pai, com oração e com ações de graça, Pai. Ó Deus, ministra o coração da Tua igreja, Pai, que antes de dormir, todos que estão aqui, Pai, possa ter um momento contigo de oração, Pai, clamando, Senhor, esperando uma resposta e, sobretudo, ouvindo a Tua voz. Aleluia. Obrigado por mais um culto de oração. Obrigado, Deus. Leva-nos em paz para Sim, os meu nossos Deus. lares, Pai, que a Tua mão nos acompanhe,
Pai. Em Que a nome tua de bênção, Jesus, Pai, Pai, esteja sobre o retiro de adolescentes, Amém. Pai. O teu Espírito Santo esteja Meu soprando, Deus, Pai. ajuda, meu Falando Pai. aos corações, Pai. Em nome de Jesus, libertando, ó Pai. Curando, Pai. Deus. Salvando, Em Pai. nome de Vamos Jesus, para ó um Pai. encontro contigo, Pai. Aleluia. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém. Antes da bênção apostólica, eu queria saber, quem sabe o que é isso aqui? Alguém pode identificar? Eu queria que todo mundo que tem um calendário, vocês, essa semana, essa noite, pega esse calendário, se ajoelha, pede por essa programação. Você vai ver que semestre diferente a gente vai ter. Vai ver os milagres acontecendo em cada programação, num passeio da boidade. Vamos ter esse milagre no trabalho das crianças. Agora, se a gente realmente apresentar aqui, ó. Aqui foi o encontro, todo mundo se preparou agora para executar oração. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Teu Espírito estejam sobre nós, sobre todo Israel espalhado na face da terra, desde agora e para todo sempre. Vamos dizer amém, irmãos? Amém. Deus abençoe a todos, um bom retorno, ou na paz de Jesus.